Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças, orar a Deus e agradecer por mais um dia. Senhor, nós te bendizemos e exaltamos o teu santo nome. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de cultuar e glorificar a Ti, nosso Senhor e Salvador. Quero apresentar um momento da palavra diante do Senhor, pedindo a Tua bênção e a Tua graça, que o Teu Espírito Santo nos ensine, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queria desejar desde já um feliz Dia dos Pais a você que está me assistindo, você que é pai, e saiba que você tem uma grande missão, um grande propósito na tua vida, e essa mensagem vai falar contigo. O tema desta pregação é o guardião da herança. Eu queria que você abrisse no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 19. O texto diz assim: porque a ardente expectação da criatura aguarda ou espera a manifestação dos filhos de Deus. Então veja, existe uma ardente expectativa da criatura. Quem é criatura? Todos aqueles que foram criados por Deus. Existe uma ardente expectativa dos que foram criados por Deus para que filhos de Deus se manifestem. Quem são filhos de Deus? Todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, todos aqueles que têm aliança e compromisso com Deus. Então, o mundo aguarda que aqueles que têm uma aliança com Deus se manifeste e demonstre a glória e o poder de Deus nas suas vidas e manifeste isso ao mundo. Eu queria te mostrar 3 exemplos de pais. Vou contar a história de 3 pais aqui, que eles foram bênção na vida dos seus filhos e como que esses filhos eles se manifestaram ao mundo de uma forma poderosa. Veja que existe um tempo oportuno para a manifestação de cada filho de Deus. No livro de Êxodo, no capítulo 2, vou ler a partir do verso 7, conta a história de Moisés. O faraó havia dado uma ordem às parteiras para que todo menino que nascesse fosse morto, mas somente as meninas permanecessem vivas. As parteiras, que eram hebreias, não acataram a ordem de Faraó, pelo contrário, elas ajudavam nos partos e preservavam a vida dos meninos. E assim nasceu aquele menino Moisés, e ele ficou com a sua mãe, com seu pai. A mãe chamava-se Joquebede e o pai chamava-se Amrão. Então os pais guardaram aquela criança, a criança foi amamentada, e até onde eles conseguiram esconder a criança, porque ele era um menino, né? Então ficou ali no seio da família, mas num dado momento não tinha mais como esconder, a criança chorava e chamava atenção. Então a mãe e o pai tiveram um pensamento e tomaram uma decisão: vamos colocar essa criança dentro de um cesto, e esse cesto vamos colocar no rio e lançar a criança, na expectativa de que alguma família possa pegar essa criança e criá-la. Entenda uma coisa, aqueles pais, eles foram muito ousados e eles tiveram uma confiança de que Deus preservaria a vida daquele neném. Olha o texto. A criança saiu dentro daquele cestinho, foi pelo rio Nilo e chegou aonde a filha do faraó estava tomando banho. Verso 7. Então disse a irmã à filha de Faraó. Que irmã? Era Miriam, que era a irmã mais velha de Moisés, né? Ela foi acompanhando e olhando o cestinho, navegando naquele rio Nilo. Então a menina, Miriam, diz assim para a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino, chamou a própria Joquebede, a própria mãe do menino foi chamada. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-mo, e eu te darei o salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Veja como a providência de Deus aqui foi tremenda, porque a própria mãe do menino foi chamada para criar o filho e ainda recebeu um salário para isso. Só Deus para fazer desta maneira, não é verdade? Então ali o menininho foi tirado do rio, colocado de volta nas mãos da mãe, que criou o menino até o momento em que ele se tornou grande. Quando o menino já era grande,
ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse: porque das águas foi tirado. O nome Moisés significa tirado, retirado, né? Então, porque foi tirado das águas, se chamou Moisés. Então, ali naquele momento, veja, Deus tinha um propósito com a vida de Moisés, mas era necessário que ele ficasse bem guardado, bem cuidado, até que o tempo oportuno da manifestação de Moisés chegasse. Um dia Moisés teria que aparecer ao mundo, mas enquanto isso ele tinha que ser bem guardado. Ficou sendo criado dentro do palácio, criado pela filha do faraó. Lembra que os hebreus eram escravos, mas Moisés, ele foi criado como um príncipe. Ali, naquele tempo, Moisés já estava com 40 anos de idade, e então, numa briga, numa desavença, ele mata um egípcio. Quando o faraó sabe que Moisés matou o egípcio, o próprio faraó ameaça prender Moisés e se vingar. Então Moisés foge, e quando ele foge, ele vai para uma terra chamada Midian. Então no verso 15 do capítulo 2 de Êxodo, diz assim: ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Chegando na terra de Midian, Moisés conhece ali uma moça. Aquela moça leva Moisés até o seu pai, chamava-se Jetro, era o sacerdote de Midian. Então ali ele faz amizade com aquela família. Moisés casa-se com a filha de Jetro e permanece dentro daquela família por mais 40 anos. Então Moisés já tinha 40 anos de idade quando chega em Midian, e agora ele está sendo guardado na casa de Jetro. Lembra que o faraó disse que ia pegá-lo? E agora ele está guardado na casa de Jetro, já está com 80 anos de idade, e acontece o seguinte, Êxodo capítulo 3, no verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça. Vem, aí, no verso 10, eu pulo agora para o verso 10. Ele foi lá, olhou a sarça, Deus fala com Moisés. Verso 10: vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então entenda uma coisa, durante 40 anos Moisés foi guardado dentro do palácio. Depois, por mais 40 anos, Moisés foi guardado na terra de Midian por um sacerdote chamado Jetro, e ele casou-se ali, constituiu família. Então Moisés durante todo o tempo estava protegido, mas num dado momento Deus chama Moisés e fala: Moisés, vem aqui, chegou o tempo de eu te enviar de volta lá para o Egito, chegou o tempo de você falar com o faraó, chegou o tempo de você se manifestar ao mundo com poder, com a glória de Deus, para que o mundo todo me conheça, para que o meu povo seja liberto. E então o tempo oportuno da manifestação do Filho de Deus chegou, mas para que ele chegasse em condição de se apresentar ao mundo, ele teve que ser guardado, bem criado e bem protegido. Amém? Quando os pais de Moisés, Amrão e Joquebede, decidem colocá-lo no rio Nilo e soltá-lo, com certeza eles não estavam pensando: o meu filho vai se afogar, um jacaré vai pegar o meu filho. Eles estavam pensando: Deus vai proporcionar alguém que pegue essa criança e cuide dele. Os pais foram muito ousados e confiaram em Deus. Amém? Glórias a Deus. Vamos a mais um personagem bíblico. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 1. E aqui nós vamos ver a vida do sacerdote Zacarias. Capítulo 1 de Lucas, no verso 5, diz assim: existiu no tempo de Herodes um rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Então aqui, Isabel e Zacarias, eles eram levitas da linhagem sacerdotal.
e ambos viviam no serviço do templo, viviam servindo a Deus e dentro dos turnos sacerdotais. E continua, verso 6: eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque era Isabel estéril, e ambos eram avançados em idade, ou seja, já tinham idade bastante. Isabel nunca teve filhos, era estéril, não é? Mas Deus atende uma oração daquele casal. Aquele casal por muito tempo orou pedindo a Deus um filho. Então o anjo do Senhor aparece num dia em que Zacarias está lá no templo trabalhando. O anjo diz assim: Zacarias, a tua oração foi ouvida e você vai ter um filho, e esse filho vai ser ungido, vai ser nazireu, vai ser separado de Deus, vai ser um homem de Deus, um profeta do Senhor. E ali o anjo fala com Zacarias. Então Isabel engravida, né? Estou avançando a história. Isabel engravida, chega o tempo do nascimento do neném. Esse neném nasce, e quando ele nasce, olha o que o pai Zacarias fala. Lucas capítulo 1, no verso 76, diz assim, aqui é Zacarias profetizando para o filho João Batista: e tu, ó menino, serás chamado Filho do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, e com o que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se rebustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então olha só que coisa tremenda. O Zacarias, ele aguardou por anos que a sua esposa, ela engravidasse. A esposa engravida, e agora quando aquele menino nasce, o pai profetiza o ministério do filho. Ele lança uma palavra profética sobre o filho, dizendo: você vai ser chamado Filho do Altíssimo, você vai ser um profeta do Altíssimo, você vai ser usado tremendamente nas mãos do Senhor para ensinar o caminho da salvação. Era uma referência a Jesus, né? Jesus era o caminho da salvação, e João Batista foi o precursor do ministério de Jesus, porque ele ensinou o caminho da salvação, ele apontou para Jesus e ele levou as pessoas ao arrependimento. Lembra que ele criou ali e fez o batismo do arrependimento, e ele lança aquela palavra sobre o filho. Mas olha que interessante, no verso 80, o menino crescia e esteve nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. João Batista, ele cresceu no deserto, não cresceu no meio da população, não cresceu dentro de Jerusalém, embora o pai e a mãe trabalhassem no templo. Esse menino ficou no deserto, e ali ele foi criado e educado de uma forma separada. Ele tinha um ministério profético a cumprir, aquele menino. Ele seria levantado poderosamente nas mãos do Senhor, mas ele estava sendo guardado até o dia de se mostrar a Israel. E aqueles pais criaram um menino nos caminhos do Senhor, criaram um menino de forma separada, para que não se contaminasse com os pecados que haviam lá em Jerusalém, não se contaminasse com os pecados do mundo. Ele foi criado como um menino separado para Deus, para que pudesse ser levantado como um profeta poderoso nas mãos do Senhor. E quando João Batista iniciou o seu ministério, Jesus Cristo disse assim: entre os homens nascidos de mulher, não há profeta maior do que João Batista. Você consegue imaginar alguém receber essa palavra de Jesus? Não há profeta maior do que João Batista. Mas foi necessário que os pais, aquele homem Zacarias, criasse aquele filho dos caminhos do Senhor, como Deus havia dito que ele seria um profeta, e assim ele foi.
mas era da competência daquele pai direcionar o filho para que o filho alcançasse o alvo da sua vida. Você que é pai, deixa eu te perguntar, qual é o alvo da vida do seu filho? O que o seu filho almeja? Qual o projeto de Deus para a vida do seu filho? Aonde você quer chegar com o seu filho? Você tem que ser aquele que vai dar a direção, aquele que vai dar a proteção, aquele que vai guardar o seu filho para que ele não seja roubado por Satanás, para que ele não seja levado pelos pecados do mundo, para que ele não se desvie do propósito que Deus tem para a vida dele. E os propósitos podem ser muitos, podem ser ministeriais, como podem ser profissionais, não importa, desde que ele esteja alinhado à vontade de Deus, com o seu coração entregue e convertido ao Senhor. Às vezes eu escuto algumas coisas que não são boas de escutar. Eu já escutei, por exemplo, pais dizendo o seguinte: o meu filho é criança, se ele não quiser ir para a igreja, tudo bem, o dia que ele crescer, ele vai. Se ele não quiser frequentar a igreja, se não quiser aprender da palavra, tudo bem, quando ele crescer, ele vai ter entendimento e ele decide o que é melhor para a vida dele. Essa é a coisa mais errada que um pai pode fazer para um filho. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e ainda quando crescer, não se desviará dele. Para que o filho não se desvie do caminho, é necessário que seja ensinado pelos pais ainda desde pequeno. Portanto, criar o filho no caminho do Senhor e direcionando ele para o propósito de cumprir a vontade de Deus, esse é o papel do pai. E Zacarias fez isso. E no tempo oportuno aparece João Batista ao mundo de uma forma poderosa. Da mesma maneira que no tempo oportuno Moisés apareceu, João Batista também apareceu. Outro exemplo que eu quero te dar é de um homem pouco falado na Bíblia. Ele é citado em algumas referências, pouco se fala dele. Eu queria falar sobre José, que foi o pai de Jesus. José era um homem de fé e, acima de tudo, um homem tremendamente obediente a Deus. Maria, que estava noiva de José, aparece grávida. E quando ela aparece grávida, José intenta ir embora. Mas à noite ele tem um sonho e o anjo diz assim: José, não vá embora, porque a criança que está no ventre de Maria é obra do Espírito Santo. Case-se com ela, pode constituir família com ela, não tenha medo. Então ali José, ele toma Maria já grávida por esposa, algo que era muito difícil, não se fazia isso naquela época, mas porque Deus falou com José, José creu e ele foi obediente ao Senhor. E no capítulo 2 do livro de Mateus, diz assim, eu vou ler o verso 13 e o verso 14. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino, sua mãe, foge para o Egito e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino, sua mãe, de noite e foi para o Egito. O que aconteceu aqui? Quando Jesus nasceu, lembra que uma estrela apareceu no céu, os reis magos, aqueles homens vieram trazer presentes para Jesus. Herodes ficou sabendo, Herodes conversou com aqueles estrangeiros, aqueles pastores estrangeiros que estavam chegando, e eles disseram: nós viemos atrás da estrela, porque ela anuncia que o rei nasceu aqui. Então Herodes, sabendo disso, que o rei tinha nascido, procurou matar o menino, ele só não sabia quem era. Então ele deu ordem para que as crianças nascidas naquela época fossem mortas. Mas o anjo avisou José: José, sai daqui, vai para o Egito e fica lá até segunda ordem. José acordou, falou: Maria, tive um sonho, o sonho é para se mudar para o Egito. Então ele foi, mudou-se para o Egito com a sua esposa e com o seu filho recém-nascido. Lembra que José era carpinteiro? Com certeza, para sobreviver lá, ele montou a sua carpintaria, começou a trabalhar ali, ganhar dinheiro com aquilo que ele sabia fazer, e ali ele ficou guardando Jesus para não ser morto, até o tempo em que o anjo apareceu novamente.
E no capítulo 2 de Mateus, no verso 19, diz assim: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam matar o menino. Então se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Glórias a Deus. Veja que ele está morando no Egito, então o anjo diz: pode voltar para Israel. Ele volta para Israel, mas o anjo do Senhor avisa: olha, toma cuidado, Arquelau, filho de Herodes, está reinando, melhor não ir para o lado de Jerusalém, vai para Galileia. E ele foi morar em Nazaré, assim cumprindo uma palavra profética de que Jesus, o Messias, seria nazareno. Então, aquele José foi um homem tremendamente obediente à voz do Senhor, porque ele obedecia à voz do Senhor em sonho. Mudou de cidade, casou-se com Maria já grávida, voltou a morar em Israel, foi morar em Nazaré. Ou seja, o que Deus falava para José fazer, José fazia. Dessa forma, ele foi guardando a vida do filho, e esse filho, num tempo oportuno, ele se manifesta ao mundo. E no capítulo 3 de Mateus diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo João Batista, que foi filho de Zacarias, guardado no deserto para se manifestar ao mundo em tempo oportuno, para indicar ao povo e ao mundo o caminho do Senhor, que era Jesus. E agora Jesus se chega ali no Rio Jordão, João Batista está batizando, Jesus aproxima e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele aponta para Jesus o caminho da salvação, ele batiza Jesus ali. Jesus não precisava ser batizado, porque era batismo do arrependimento, mas aprouve a Jesus ser batizado. Ele diz: não, pode me batizar para que se cumpra toda a justiça. Que justiça era essa? João Batista era sacerdote, filho do sacerdote Zacarias. Jesus era da tribo de Judá. Pessoas da tribo de Judá não exerciam sacerdócio, mas então era necessário que um sacerdote, a única pessoa autorizada a indicar o cordeiro do sacrifício, pudesse profetizar sobre Jesus que ele era o cordeiro do sacrifício. Então ele entra debaixo das mãos de João Batista, o profeta e sacerdote. Ele é batizado e agora abençoado, e debaixo da palavra profética do João Batista, do sacerdote e profeta João Batista, então agora debaixo dessa palavra profética, diante do mundo, ele é anunciado: ele é o Cordeiro, ele é o Filho de Deus. E João Batista falou que o Senhor lhe disse que aquele sobre o qual a pomba descer, esse era o Filho de Deus. E então ali João Batista testifica, profetiza sobre a vida de Jesus. Jesus sai e inicia o seu ministério. Tudo isso aconteceu por pais tementes a Deus, pais obedientes ao Senhor, pais que profetizavam sobre os seus filhos, pais que guardaram a vida dos seus filhos até chegar o momento oportuno da manifestação ao mundo. Porque existe um mundo no pecado, existe um mundo de gente sedenta por Deus, que aguardam a manifestação dos filhos de Deus. O seu filho é um filho de Deus. O seu filho vai se manifestar ao mundo de forma poderosa. O seu filho vai ser um instrumento nas mãos de Deus para que pessoas perdidas, pecadoras, pessoas que estão aflitas, conheçam a salvação de Jesus. O seu filho vai apontar às pessoas o caminho da salvação, que é Jesus.
Mas para isso, você que é pai, deve guardar a vida do seu filho para que Satanás não roube. Você deve educar e criar ele, profetizar bênçãos sobre a vida dele. Muitos pais falam palavras depreciativas, pejorativas, debocham dos filhos e colocam moralmente o filho para baixo. Não faça isso. Lance sobre ele palavras de bênção, palavras que vão construir o caráter, palavras que vão colocá-lo para frente e colocar o coração do seu filho para buscar ao Senhor. E no tempo oportuno, o mundo vai conhecer Deus através da vida do seu filho. Você, como pai, tem o compromisso e você tem o privilégio de guardar esta herança. O tema da mensagem é o guardião da herança. Você é um guardião. A herança é o seu filho e o propósito vem de Deus sobre a vida dele. E esse conjunto, quando se completa, lança no mundo pessoas poderosas nas mãos do Senhor. Para terminar, eu quero ler o livro de Salmo, capítulo 127, no verso 3. Diz assim o texto: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Teu filho é a tua herança. Guarde essa herança, porque Deus vai colocar um projeto abençoado e poderoso sobre a vida dele. Ajude-o a alcançar os objetivos e os propósitos da vida dele, alinhados com os propósitos de Deus. Você, pai, tem uma herança poderosa nas tuas mãos. Cuide dela, guarde essa herança em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar com você que é pai nesse dia, abençoar a tua vida, para que você seja um pai melhor, um pai segundo aquilo que Deus projetou para a tua vida. Talvez você não tenha tido um pai abençoado, talvez você não tenha tido um pai que investiu na sua vida, ou que te falou palavras de bênção, ou que profetizou na tua vida. Pelo contrário, talvez você tenha tido um pai ruim, um pai, infelizmente, que não conhecia o Senhor e que não te criou nos caminhos do Senhor, ou ele talvez foi agressivo com palavras ou fisicamente e não tenha sido bênção para a tua vida. Mas eu quero orar por você, para que você não repita os mesmos problemas dentro da tua casa. Pelo contrário, que você seja esse pai guardião, esse pai profeta, esse pai obediente a Deus e esse pai que lança o filho como uma flecha para ser abençoado em nome de Jesus. Feche teus olhos. Pai amado, eu quero colocar cada pai que está aqui me assistindo. Quero pedir, Senhor, a tua bênção sobre a vida deles. Talvez esse pai que está me ouvindo não tenha tido um bom pai. Talvez esse pai tenha sido agressivo com palavras. Talvez alguém que esteja me escutando foi órfão e não teve uma paternidade. Talvez, Senhor, pessoas que estão me ouvindo aqui tenham tido sérios problemas com paternidade, mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem agora com o bálsamo de cura. É o Senhor quem esquadrinha os nossos corações, é o Senhor quem vai lá no mais profundo e no íntimo da nossa alma e trata das feridas. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, trata da ferida de cada pai que está me ouvindo aqui hoje e também de cada mãe. Talvez você que é mãe, você tenha sido pai e mãe do seu filho. Que o Espírito Santo te dê graça, que o Espírito Santo console o teu coração. Você que precisa liberar perdão para o seu pai, faça isso neste momento. Mesmo que você não sinta a vontade ou tenha dificuldade, diga: Espírito Santo de Deus, eu quero liberar perdão para o meu pai e quero te pedir que eu seja um pai melhor, que eu consiga ser um pai ideal para o meu filho e projetá-lo no mundo segundo o projeto que o Senhor tem para a vida do meu filho. Espírito Santo de Deus, ministra no coração de cada pai aqui agora e coloca neles graça, unção, capacidade, que eles possam ser os pais segundo os padrões bíblicos, amando, abençoando, dando crescimento, lançando palavras construtivas, falando aquilo que vai edificar a vida dos filhos. E eu os abençoo
no nome de Jesus. Amém. Recebe, meu irmão, essa palavra no teu coração e que você saia hoje daqui edificado pelo Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.